mas a esposa, começa a orar pela família dele, cobrir a casa dele de oração, porque desse altar vai sair uma palavra que eu tenho certeza vai invadir o teu coração, mudar a tua história, e se Deus quiser gerar uma crise profunda em você. Espírito Santo, nós oramos, ó Pai. Obrigado, Deus, por enviar os teus amigos. Ó Pai, o Senhor sabe quanto temos orado por esse altar, ó Deus, por homens que vão pisar aqui, Senhor Jesus, consagrados, homens limpos, de fontes limpas, ó Deus, e o Senhor tem trazido os teus filhos para cá. Ó Pai, o Senhor tem trazido os teus amigos para cá, Senhor. Ó Pai, nós queremos ser teus amigos e queremos ser amigos dos teus amigos. Obrigado porque o Senhor não conecta network gospel, o Senhor conecta profetas dos céus para estarem na mesma mesa, compartilhando do mesmo pão. Ó Pai, então que a porção daquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida dele, que tem tocado o Brasil, Senhor, que tocou Belém, Jesus, que tocou BH, Senhor Jesus, que tocou o Rio de Janeiro, agora vai tocar, Senhor Jesus, nessa pequena garagem, ó Deus, mas que teu Espírito se mova por meio do teu Filho, Senhor. Ó Pai, dá a capa para ele que o Senhor quer. Ó Pai, se é a capa de pastor, então, Senhor Jesus, que ele flua no pastoral. Se é a capa do profeta, Senhor Jesus, então que haja um mover profético. Se é a capa do mestre, Senhor Jesus, que se flua, então, Senhor Jesus, o ensino, porque o teu Filho, Senhor Jesus, armazena as 3 capas. Sobre ele há a unção do profeta, sobre ele há a unção do ensino, sobre ele há a unção do pastor, ó Pai. É por isso que o Senhor tem levantado ele como um apóstolo, Senhor Jesus, sobre aquele lugar, não por título, ó Pai, não por sistema, Senhor Jesus, mas debaixo de uma unção, ó Pai, que cava poços, ó Pai, e que encontra água, Senhor Jesus, nos lugares em que antes, ó Pai, não havia, Senhor Jesus, água. O Senhor tem levantado o teu Filho, Senhor, ó Pai, assim como Isaac, ó Deus, desentulhou os poços de Abraão, ó Pai, e ó Deus, mesmos nomes a ele, assim o Senhor tem levantado o teu Filho, Senhor, alguém que honra a geração passada e por isso está habilitada a cavar os próprios poços. Obrigado por isso, ó Pai, nós abençoamos ele, ó Deus, coloca apenas, Senhor Jesus, do teu Espírito sobre os lábios, incendeia o coração, que a tua palavra flua, Senhor Jesus, sem impedimentos nessa manhã, em nome de Jesus, e toca as nossas vidas, toca o nosso coração, que as palavras dele saiam como fogo, e encontrem o nosso coração como lenha, em nome de Jesus. Queridos, que prazer, privilégio poder estar aqui com vocês. Deixa eu falar um pouquinho de mim para vocês me conhecerem. Nosso primeiro contato. Sou o Preto Filho, pode chamar de Preto, não vou processar, prometo. Mas meu nome mesmo de batismo é Francisco Filho. Preto já é um apelido que eu carrego. E sou de São Luís do Maranhão, né? Sou casado há 17 anos com a Poliana, a mulher mais destemida e corajosa que eu conheço. Nós somos pais de 2 meninas lindas. A Liz está com 11 anos agora e a Lolo está com 9 anos. Nós estamos perseguindo o nosso perseguidor. E eu creio que vai ser um encontro maravilhoso quando a nossa perseguição encontrar aquele que nos persegue. Nós estamos em busca daquele que nos salvou e nos chamou para um propósito, seja onde for. Tentamos de alguma maneira, eu e minha casa, responder amor a ele por obediência e não tanto com palavras. E essa perseguição, esse amor, esse desejo nos fez ir até Angola. Saímos do Maranhão em 2011, eu e minha esposa, 2 anos e meio de casados. Deus falou, larga tudo e vão mergulhar mais. Eu falei, mas já mergulhamos tanto, a gente não precisa, sempre tem mais. Nunca coloque teto no seu chamado. Quem coloca o teto é Satanás. Deus coloca até o piso, mas Satanás coloca o teto. Então não deixa ninguém colocar teto, porque é limitado. Deus sempre tem um céu além para você ir, um lugar além para você buscar. Deixa Deus colocar a base, mas não coloque, nasceu um filho, não é teto. Não tenho dinheiro, não é teto. Eu não sei falar inglês, não é teto. Eu não tenho recurso, não é teto, meu irmão. Quando Deus falou pra gente ir pra Angola, nem passaporte eu tinha. E
estamos lá, já vamos fazer 3 anos. Saímos em 2011, eu e ela, com as nossas mochilas, chegamos em Contagem, fazer uma escola de missões, achando que voltaríamos para o Maranhão para ser pastores missionários. Deus é bem humorado com isso e adora sabotar os teus planos. Ele é especialista em fazer isso. Quando acaba a escola, Deus fala, fica em Contagem. A gente não tinha amigo, não tinha parente, não tinha dinheiro, não tinha nada. Alugamos um quartinho muito menor do que essa garagem, muito menor. E moramos ali por 6 meses e começamos a vida de novo. Moramos em Contagem por 12 anos. Em 2015 nasce a Liz, nossa primeira filha. Em 2016 nasce a Lulu, elas têm 1 ano e 5 meses de diferença somente. Elas nascem depois de a gente perder uma gravidez de gêmeos muito traumática em missões. E quando elas nasceram, Deus falou assim para nós, paguei minha dívida, tirei 2, dei 2. Então vai fazer o que eu te mandei, fique em paz. E ficamos ali por 12 anos, servindo uma comunidade muito pequena, muito parecida com essa, com 50 pessoas, ao longo de 12 anos. Nós não nos importávamos em crescer, em ter estrutura, mas sim em ter essência. E eu acho que isso que é importante para a igreja nesses dias. Apesar de eu fazer parte de uma igreja mega estruturada, eu tenho preservado a essência do que está lá dentro. Porque embalagem, meus irmãos, vão achar algumas muito boas, com conteúdos muito ruins. E vão achar algumas embalagens que não são tão boas, mas o conteúdo ele é maravilhoso. Então, nós somos vasos de barro que carregamos uma essência muito poderosa. A nossa embalagem não é tão legal, é de barro, mas o conteúdo depositado nela é um tesouro, é isso que a Bíblia diz. Então, preserve a essência do que vocês estão vivendo. Me sinto em casa, me sinto tranquilo de poder falar, zeloso, porque eu sei que é uma construção lenta e muito delicada. E não é qualquer pessoa que pode falar, instruir uma comunidade como vocês estão nesse crescimento, nesse desenvolvimento. E quando estávamos ali em Contagem, Deus começou a nos soprar para outro tempo, né? E falou, vamos para Angola. Por que vamos para Angola? Não foi uma igreja que nos enviou, não foram amigos que nos convidaram, foi Deus. O mesmo Deus que me tira do Maranhão falou que Contagem era só uma estação. E aí ele fala, vai para Angola, tem uma outra estação. Eu falei, oh Deus, por favor, não faz isso. E chega um momento da nossa caminhada com Jesus, acho que você já viveu isso, seus filhos nascem, né? Você fica mais velho, eu vou fazer 40 anos esse ano, sei que não parece, mas vou fazer. É a vontade dos pretos, né? A gente envelhece devagar. Então eu faço 40 anos, eu ficando mais velho, mais cansado, mais fatigado, nascem as crianças, a esposa também já não tem aquela disposição que tinha no início, porque tudo depende da sua mulher, meu irmão. Se a sua casa não for edificada, a missão está falida. Ela tem que estar bem, ela tem que estar construindo, ela tem que estar com disposição para fazer. A gente dá o apontamento e a direção, e elas dão a construção, né? E eu falei, cara, Angola não vai rolar. Fiquei 30 dias negociando com Deus, você nunca vai vencer Deus na negociação. Não tanto. Eu falei, você tem que me dar todos os porquês. Ele me deu 2 páginas de resposta. Várias respostas, várias, de todas as maneiras, de tudo aquilo. E eu tenho visto a cada ciclo essas respostas se cumprir. Está aqui hoje é isso. Está aqui hoje é uma dessas respostas. Dele falar que ia me conectar com os 7 mil, com aqueles que estavam de pé diante de um cenário caído. E eu fico feliz de poder estar aqui nessa nova estação da nossa vida em Angola. Nós estamos como pastores, estamos na Lagoinha, nós estamos como líderes de um projeto social que literalmente nasceu sozinho. As crianças começaram a invadir a igreja. Nós estamos em um país que 85% da sua população vive na extrema pobreza. Isso quer dizer o quê? Que elas vivem com R$5 por dia, né? Então, no visual, você convive com pessoas que comem 3 vezes por semana, com crianças que vão fazer uma refeição por dia. Então, você convive com a miséria de um nível avassalador. Você não come, às vezes, de tanta miséria que você vê. Nós somos ricos. Quando você for para a África, você vai parar de reclamar do SUS, porque lá na África, um hospital privado, particular, ele é pior do que o SUS aqui no Brasil. Então você começa a ver um país sem estrutura, crianças que morrem de fome, pessoas que morrem de malária. E Deus quis levar minha família para lá. Então nessa estação, a gente viu Deus querer cuidar de crianças que não têm afeto.
de crianças que são esquecidas pelos seus pais, que não são prioridade na família. Se tem um prato de comida numa casa com 5 crianças, quem come primeiro é o pai. As crianças são esquecidas. Se tem 2 pratos, quem come é o pai e a mãe. Se tem 3 pratos, é o pai, a mãe e o filho mais velho. Então as crianças da primeira infância são as que mais morrem, são 40% de crianças que morrem antes de completar 5 anos. É muito sério, muito sério. Eu levei minhas filhas para lá em idade de risco, né? Minhas filhas chegam, uma com 6, a outra com 7 anos em Angola, já pegaram malária, já tiveram princípio de cólera. Minha esposa agora ficou 15 dias na cama com febre tifoide e catapora. Então eu levei minha família para um lugar que ninguém leva, né? Deus quis. Ah, mas não faz isso, pastor, você que acha. Matou Jesus para salvar a gente. Então Deus é um pai maluco, um pai que mata o seu filho assim, por amor de outras pessoas desconhecidas, né? O pessoal fala, mas um pai não pode fazer isso. Deus fez. Então se você se aproximar bem dele, você vai ver que nele existem essências que não há em nós como pais. Deus não coloca a vida dos seus filhos mais importante que a dele. Jesus disse em Mateus 10, a gente não prega isso. Você ama mais seu pai, sua mãe, seu filho, porque a mim você não é digno de mim, né? Você não é digno. Então, como que você dignifica, glorifica a Deus? Vivendo o que as Escrituras dizem e não cantando. Não é canção que glorifica o nome de Jesus. Porque muitas canções que nós cantamos não passam nem do teto que a gente está aqui. O que glorifica o nome de Jesus pela nossa vida é obedecer aquilo que a sua palavra diz, andar sobre a sua palavra. E eu só fui para Angola porque Deus me deu uma palavra. Só por isso. Quando a gente chega nos dias de caos, como eu estava aqui agora e ela doente lá, ela tomou tanto acesso na veia que às vezes ela não estava conseguindo mais ter acesso. Todas estouradas, ela sangrando, toda roxa. Ela falou, amor, eu não aguento mais. Eu falei, aguenta assim. Senão Deus não tinha te levado para aí. Segura a onda, porque Deus quer fazer alguma coisa com você. E hoje ela estava de pé no culto, estava lá com as crianças, são 600 crianças todos os domingos há 2 anos. Eu não sei de onde elas vêm. Eu até oro para elas parar de vir, tem hora, sabe? Deus, tomara que hoje não venha muita criança. Bate 700. Eu falei, meu Deus do céu. Há 2 anos eu sou o pastor que acorda às 5 da manhã, estou na igreja às 5h30 com 600 pães para elas comerem um pão quentinho pelo menos um dia da semana. Elas tomam um café com pão com ovo e uma farinha de milho que faz um mingau bem reforçado, porque muitas delas vão voltar a comer só na segunda noite ou na terça-feira, né? Porque os pais saem para trabalhar no dia seguinte, elas não comem, ficam na rua. Dessas 600, estou falando um pouquinho do projeto bem rápido, 80 estão sendo alfabetizadas. A gente quer aumentar cada vez mais. A gente hoje sobrevive de apadrinhamento, 100%. De pessoas que acreditam na missão, que olham para o projeto, que seu coração queima por investir em missões. Não precisamos de doador chorão, não chore. Se você ficar chorando e quiser doar, eu não quero sua doação. Porque quem chora para doar sempre tem que chorar. E essas crianças vão sair da miséria, vão estar bonitinhas, gordinhas, e você não vai mais chorar. E aí, se você quiser chorar, procura outro projeto para doar, porque as nossas vão sair da miséria, vão tomar banho, vão estar bonitinhas, vão no dentista, vão estar com uma roupa. E aí, quando a gente chega nessa condição, o doador chorão fala assim, o projeto não precisa mais de mim, né, pastor? Porque agora as crianças estão bem, né? É agora que você tem que investir, porque a gente está crescendo, cara. A gente quer investidores. E te falo que o menor valor que você pode investir em missões é dinheiro, sabia disso? É o menor valor. Missões não precisa de dinheiro, precisa de pessoas vocacionadas. Você pode fazer missões hoje da sua casa, do seu computador, do seu telefone, porque a tecnologia te conecta a qualquer país e a qualquer missionário hoje em dia. Entende? Então hoje eu quero apresentar para vocês o projeto. Vocês podem entrar na minha rede social, Cleito Filho, ou então na rede social do projeto que chama We Care Angola. We Care, nós cuidamos de Angola, nós nos importamos com Angola. Você entra lá, vai conhecer. Se você entender que quer ser um parceiro, me chama a gente no direct, a gente vai te explicar tudo direitinho. Se não, meu irmão, parceria não tem a ver com o que você pode dar, mas com quem você é. Você quer se conectar por aquilo que você é. Estavam orando, Deus falou, vamos nos conectar com a África. Pronto, aconteceu, então já era. Sinto muito. Minha casa está de portas abertas para vocês, viu? Se quiserem chegar lá, só cheguem, eu pego vocês no aeroporto. Eu levo vocês para minha casa, tem um quartinho lá, os irmãos. Pode subir, pode vir.
Pode ir a hora que você quiser, eu vou te receber lá. Paga só tua passagem, que eu não consigo pagar tua passagem, é muito cara. Ela tá muito cara, meu Deus do céu. Se não pagasse para mim vir, eu não teria vindo para cá ao Brasil. Nós estamos 3 anos sem vir no Brasil, desde que fomos, porque são muito caras. Mas paga tua passagem, eu te recebo lá, a gente vai comer. Comida e hospedagem, você não vai se preocupar, não vai passar fome, é tranquilo, a gente vai estar junto ali. Então, se você entender isso, eu quero que você vá para lá e esteja lá com a gente, amém? Esses somos nós, é o nosso projeto, nossa vida, um pouquinho do que estamos fazendo e também de quem somos. Eu gosto de separar isso, o que sou e o que faço. O que faço é como estou, é uma estação, mas o que sou vou continuar sendo independente das estações da minha vida, né? Então, são um pouquinho de quem somos e um pouquinho de como estamos, onde estamos e do que estamos fazendo. Mas eu queria deixar uma palavra para você, que eu acredito que é o que Deus quer trazer nessa manhã aqui para nós. Se você puder abrir sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11. Eu quero de alguma maneira organizar Mateus 11. À medida que eu vou falando, eu vou acordando, tá? Meu organismo ainda está lento. Como o pastor falou, eu estou vindo de Belém. Preguei ontem à noite para jovens. E saí da igreja, só fui lanchar com o pessoal, já fui direto para o aeroporto. E cheguei aqui, era 5 e pouquinho da manhã. Mateus 11, o que eu quero trazer com esse texto? Eu quero trazer para você uma percepção nova sobre o discernimento de tempos. Amém? É muito importante a gente andar com o discernimento de tempos, queridos. Talvez o maior desafio nosso como igreja, como comunidades cristãs, é entender que hoje, na nova aliança com Cristo, a coisa mais importante, um dos maiores elementos que tem que ter na minha vida cristã é a capacidade de discernimento de tempos, de espíritos, de pessoas, de ambientes. Jesus se movia assim. Quando não há mais aspectos litúrgicos e aspectos pesados de uma lei, nós temos que andar pelo discernimento do Espírito. E eu vejo que em alguns momentos nós somos um pouco acomodados com liturgias pesadas. É mais fácil as pessoas irem para uma igreja mais confortável, não é? Com um telão bonito, com cadeiras acolchoadas, um pastor que prega palavras, e tudo isso é litúrgico, é mais confortável. Eu confesso que e às vezes eu fico nessa crise existencial que todo pastor talvez deve ter, sobre falar o que Deus quer e falar o que o povo quer ouvir. Todo mundo tem essa crise. A palavra que o povo quer ouvir enche a igreja, a que Deus quer falar, ela esvazia a igreja, né? A igreja de Jesus não era muito grande, ela era muito relevante, mas não muito grande. Então a gente tem que entender que a igreja, ela tem que ser relevante, não grande, né? A de Jesus tinha 120 pessoas só, que fizeram um impacto absurdo. Hoje nós somos 60 milhões de evangélicos no Brasil, que não fazem nada, não causam nenhum impacto social, não transformam nenhuma cidade. E se a gente colocar em face, comparação em paralelo com a igreja primitiva, nós estamos muito frágeis, estamos muito aquém do que eles de fato foram. Então, será se é o mesmo evangelho que produziu aqueles irmãos que o irmão leu aqui sobre Ananias e Safira? O que matou aqueles 2 homens? O padrão da igreja. Na igreja havia um padrão de contribuição, um prumo, um nível, uma medida. O que matou Ananias e Safira foi a medida da comunidade. A medida da comunidade de voluntariedade, de doar, comprometeu o coração de quem não doava, entendeu? Então, talvez o evangelho tenha que ser ressignificado, para a gente poder voltar a ser a igreja que a gente tem que ser e sair de alguns comodismos. Então, quando falta discernimento, a gente tem que reforçar a doutrina, entendeu? Quando falta pessoas com discernimento, eu tenho que discernir por elas, eu tenho que ver Deus por elas, eu tenho que instruir Deus por elas. Esse lugar, meus irmãos, é um lugar fatídico da liderança. Todo líder que entra no lugar de querer conduzir o povo, ele entra no lugar do Moisés e ele perde a possibilidade de formar Cristo nas pessoas, porque toda geração ela quer o Moisés, todo mundo quer o Moisés. Moisés é maravilhoso, meu irmão, ele sobe a montanha e volta com a lei para você. O Moisés, ele enfrenta o risco da morte no teu lugar e traz para você o benefício da instrução que Deus quer te dar. Imagina isso. Você não precisa se esforçar, porque foi isso que aconteceu em Êxodo 19. Deus instruiu o povo, falou para eles: eu quero vos encontrar no 3º dia. Se preparem, quando vocês ouvirem o toque da trombeta, subam
A Bíblia diz que o povo começou a ouvir um trombeta ao invés de subir então nas barracas, nas suas tendas. Porque quando eles viram a manifestação da nuvem, eles falaram assim: não, todo mundo quer ver Deus, mas nessa condição não. Jesus, eu quero te encontrar, mas na África, tá maluco? Malária, minhas filhas, essa negociação aqui não dá. Manda o Moisés no meu lugar. Não tem como, meu irmão. Chega uma estação da sua vida que se você não subir a montanha e colocar a sua vida em risco, você não vai ter novas revelações. E andar na revelação do outro é andar limitado. E é andar no risco de você se frustrar com aquela pessoa, porque ela é falha. E além dela ser falha, tudo que ela está vendo é parcial, ela não vê o todo. Então você está andando numa revelação parcial de alguém como se ela fosse plena. E aí você está já falindo a tua movimentação. Porque se você está vendo o que o outro está vendo, logo você desistiu de ver, desistiu de ouvir. E você anda sobre o que alguém está vendo, entende? Não reclame se você está idolatrando um ser humano, ele vai cair e você vai se frustrar, a culpa é sua, não é dele. Ele é homem. Ele é homem, os pastores eles vão cair. A soberba deles quem vai julgar é Jesus. A nossa capacidade é querer entender que sobre nós existe um potencial de subir a montanha. Não busque por Moisés. Josué estava lá buscando por Moisés, sabe? Deus falou assim: ô Josué, você já sabe, ele já morreu. Moisés tem que morrer para a gente poder avançar. Às vezes Moisés não morre, a gente está querendo doutrina reforçar. Falta discernimento. Jesus não poupou os seus discípulos disso, porque ele sabia que na hora que ele fosse embora, ele precisava que aqueles homens tivessem capacidade de entrar em ambientes e saber o que fazer, encontrar com pessoas e saber o que fazer, discernir tempos e estações, o que e como, discernir o que Deus está fazendo a partir da sua capacidade. E Mateus 11 é uma transição de tempos e estações. Eu não vou conseguir falar tudo o que eu quero falar, mas eu vou tentar resumir. E em outro momento que a gente estiver aqui em uma escola, a gente gasta 4 horas falando disso, amém? 4 horas, no mínimo. No mínimo 4 horas. E eu falo sem parar, nem bebo água. Mas aqui em Mateus 11, nós temos uma chave geracional, de uma transição. Nós temos aqui a partir do versículo 1 dizendo: aconteceu que acabando Jesus, versículo 1, de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Segura aí, a gente vai continuar lendo. O que nós temos aqui? Nós temos aquele que era a testemunha mais fiel de Jesus. Está comigo? A testemunha mais fiel de Jesus até então. O profeta que vem depois de 400 anos de silêncio, que não havia nenhuma profecia registrada. A última foi Malaquias, na época da restauração de Esdras, Neemias, naquele período, Deus encerra a comunicação profética e restaura ela, ou volta a se comunicar através de João, em um cenário milagroso. Vocês conhecem o nascimento contemporâneo a Jesus, que eles se encontram, né? As mães se encontram, a barriga treme, só que João ele arranca primeiro para o ministério, bem novinho. Enquanto Jesus estava sendo formado ali na sua adolescência, João já estava operando no ministério. João operando no ministério, Jesus escondido sendo formado por Deus. E João vem com uma palavra muito dura: arrependei-vos, né, raça de víboras. Então ele dava uma palavra muito dura para uma geração incrédula, não uma geração descrente, mas uma geração não crente no que estava por vir. Então sempre que Deus está trazendo uma nova estação, ele precisa levantar uma voz profética de impacto, para que ele comece a bater nas estruturas, entendeu? Comece a bater naquilo que está engessado. Então Deus começa a afetar a estrutura de vários lugares, porque Ele quer trazer uma nova estação. Não é sobre aquela voz, sobre o movimento, é sobre a voz. Eu tenho falado muito isso. A gente tem que parar de idolatrar movimento, gente. Eu amo os movimentos. Eu amo a Conferência do Clamor, estava lá esse fim de semana, estava na escola. Eu amo o Descende, mas eu não idolatro o movimento, porque os movimentos não tem a ver com eles por si só, tem a ver com a voz de Deus lá. O
problema do movimento é que ele consegue se mover sem Deus. Entende? As pessoas conseguem se mover no movimento sem Deus. Elias viu o fogo, viu o redemoinho e viu o terremoto. E o texto diz que Deus não estava nisso. E de repente veio uma voz e falou com ele. Não é sobre o que está sendo movido, mas é sobre a voz que move todas as coisas. Então Deus tem que trazer uma voz profética de impacto para desestruturar um cenário, para começar a apontar para um novo tempo. E João é esse homem que começa desde novinho a ser impulsionado a ler o livro de Isaías. E ele fala: eu sou Isaías 40, a voz que foi enviada para o deserto para preparar o caminho para o Cordeiro. E ele ficou falando sobre isso por muito tempo, meus irmãos. Imagina você num cenário de descredibilidade sobre a volta ou a vinda de uma nova estação. Eu estou num país que está há 50 anos sob a hegemonia do mesmo partido. E a esperança do angolano foi morta sobre a mudança do seu país. E eu fico vendo as pessoas colocando toda a sua esperança em um governo político no Brasil, a igreja brasileira. Desculpa eu falar disso com você, meu amigo. Me desculpem falar disso. Essa é a nossa maior prostituição nesses dias. É colocar nossa esperança de glória em homens, em governos da terra. Desculpa falar isso com vocês. Deus não é de esquerda e Deus não é de direita, Ele é do alto. Deus não se fecha a ideologias da terra, Ele é de cima. A Bíblia fala que nós não estamos aqui, nós estamos lá. A Bíblia fala que nós não intercedemos da terra, mas do céu, que a obra de Cristo nos fez assentar acima de principados e potestades juntamente com Cristo. Nós temos que ampliar nossa capacidade de ver e começar a ver como Deus vê. Sabe quem era o governo quando Jesus fez o avivamento em Jerusalém? Romano. E sabe quanto tempo Roma ficou ainda sobre o governo? 130 anos. O governo não mudou, a opressão não mudou, as leis não mudaram, a economia não mudou, mas houve avivamento através da igreja. Não precisa mudar governo para que a palavra avance e tenha um avivamento. A gente reduziu a palavra profética e estamos fazendo isso. João errou nessa condição, querido. Essa foi a condição de João. João falou de Jesus, anunciou Jesus, Jesus veio, ele apontou: esse é o Cordeiro de Deus. Antes do céu abrir e falar: esse é meu filho, ele falou: esse é o Cordeiro de Deus. Jesus não estava brilhando. Jesus não tinha escrito numa camisa, numa t-shirt, dizendo Messias. Jesus não era nomeado, ele era uma pessoa comum. Só que João tinha olhos do futuro, ele tinha visão profética. Ele conseguiu discernir que aquele rapaz de 30 anos que se direcionava até ele para ser batizado era o Messias. E ele falou: ele é o Messias, é o Cordeiro de Deus. Olhou para a sua igreja e falou: eu estou saindo de cena, queridos. Imagina um pastor falar isso com você: gente, não me sigam mais, vão para outra igreja, vão seguir aquele outro pastor, vão seguir aquele outro ministério, porque já não é mais sobre mim. O que eu fiz até aqui é muito pequeno diante do que ele vai mover. Quem você deve fazer isso? Ninguém. Nós pastores somos cheios de vaidade, queremos controlar o povo, queremos todo mundo pertinho da gente. Jesus Cristo não. João falou assim: sigam ele. Para os discípulos dele falou assim: não me sigam mais. Ele deu seus discípulos para Jesus. Ele entregou e falou: sigam esse homem, porque era sobre ele. Tudo que eu fiz até aqui, meus irmãos, se encerra, eu estou saindo de cena. E Jesus começa a se movimentar em Jerusalém, fazer as coisas. E de repente João entende que tem mais um movimento para ele fazer. Ele vai lá no palácio de Herodes, bate na porta, ele falou assim: eu vim condenar o teu pecado, ó imperador. Eu vim mostrar para você que você é um adúltero. Eu vim denunciar as tuas obras, querido. Nem toda voz profética que denuncia, ela está alinhada com os céus. Cuidado. Cuidado. O que João perde aqui? Discernimento de tempos. Ele estava fazendo o que era certo, mas fora do tempo. Entende? Era justo confrontar um governo corrupto? Sim, mas fora do tempo e da estação. Gerou para ele um prejuízo inevitável. João está preso. Jesus vai para as cidades dos discípulos que estavam andando com ele.
começou a operar vários milagres, e a Bíblia diz que João ouviu da cadeia. Talvez João estava lá preso e falou assim: um dia, 2 dias, saiu a sentença de morte dele, você foi condenado à morte por decapitação. Ele falou: não, está tranquilo, Jesus está vindo, o Messias está aí, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o que está rolando aqui. O Messias está na casa, Jesus está aí, gente. Eu estou preso aqui, mas ele está vindo. Relaxa. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. João estava esperando uma manifestação na porta do palácio de Herodes. Só tem João. Ou estava esperando algum motim, ou uma revolução, porque ele falou: ele é o rei de Israel. Veio no espírito de Elias, né? Estava esperando um novo Monte Carmelo. Foi uma coisa que Deus não pediu para Elias. Deus não pediu para Elias matar ninguém. Deus não se importa com o falso. Deus se preocupa, como disse Luther King, com o silêncio dos verdadeiros. Porque para você conhecer o falso, eu não vou te expor ao falso. Uma nota de R$100 pode ser falsificada por 200 notas falsas, não é? Eu não vou pegar as 200 notas falsas e te apresentar elas. Eu vou te pegar uma verdadeira e te expor ela por muito tempo. Olha a verdadeira. Eu vou ficar te expondo a única verdadeira. E quando vier as 200 falsas, você vai conseguir dizer que elas são falsas, porque você aprendeu sobre o verdadeiro. Não se preocupe com a quantidade de falsos profetas. Eles vão continuar aí. A gente tem que se preocupar em fazer o que Deus mandou e ser legítimo, genuíno e alinhado com o que Deus quer. Qualquer movimento fora, nesse tempo que nós estamos, queridos, ele pode te comprometer aquilo que Deus está fazendo, como comprometeu João. Jesus não veio. Então João manda os seus discípulos até Jesus, com uma indagação, que é o que nós lemos: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Talvez Jesus receba aquela pergunta com muita ofensa, né? Como assim? Eu concordo que outras pessoas não reconheçam quem eu sou, mas João, nossas mães são amigas, a gente praticamente cresceu junto, a gente tem uma conexão espiritual, ele sabe quem eu sou desde a barriga. Como? O que aconteceu com João para ele poder não reconhecer mais que Jesus era Jesus, queridos? O profeta que anunciou uma nova estação perdeu seu discernimento. Está comigo? E perder o discernimento pode nos levar a prisões, que vão nos levar a uma morte e uma perca da nossa capacidade de ser. O que João perde? A cabeça. Ele perde o que orientava, o que lhe dava direção. E Jesus fala para ele o seguinte, está aqui no versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciem a João as coisas que ouves e vedes. E o que ele estava ouvindo e vendo? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos estão limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurados são aqueles que de mim não se escandalizaram. Então nós temos Jesus trazendo algo interessante. Ele não está falando de obra social, porque isso aqui não tem a ver com missões. Eu não vim aqui te falar da obra social que eu estou fazendo, porque eu só faço ela porque eu estou tentando me alinhar com a voz que eu ouvi. Entende? Eu estou cuidando de crianças porque eu nunca cuidei na minha vida, porque eu ouvi uma voz, e essa voz falou: cuida de crianças. Então eu procurei como cuidar. Hoje eu tenho educação. A educação quem dá não sou eu, são professoras, porque eu não sou pedagogo. Então eu contratei 2 professoras, porque eu estou fazendo aquilo que Deus mandou. Nós estamos fazendo um processo de nutrição. Eu procurei quem sabe trabalhar com nutrição infantil. Então nós estamos cuidando de crianças de 0 a 2 anos que estão com subnutrição aguda e crônica. Aguda é quando ela está com baixo peso, e crônica é quando está com baixa estatura. E lá em Angola, metade das crianças estão com subnutrição. Metade estão subnutridas. O que isso quer dizer? Se ela pegar uma malária, ela morre. Se ela pegar diarreia, ela morre. Se ela pegar uma gripe, ela morre. Então a gente está pegando um programa que com 2 ovos, ferro e vitamina, eu tiro aquela criança da subnutrição. Mas eu precisei aprender com alguém. Entende? Eu tive que me render a aprender por causa da visão que Deus nos deu. Então Jesus começa a falar para João citações do livro de Isaías. Sabe o que Jesus disse para João?
A resposta dele: eu sigo alinhado com a palavra. Eu sigo alinhado com aquilo que você parou de se alinhar. Eu continuo me alinhando com o que foi falado sobre mim. A lei e os profetas continuam sendo meu guia. João, você foi fazer o que Deus não mandou. Eu não consigo te tirar daí. Queridos, Jesus não vai salvar muita gente da cadeia no Brasil, porque Ele não mandou a gente fazer esse confronto. Escute isso. Nós estamos nessa estação aqui, ó, Deus fazendo uma transição. E aí Ele começa a falar uma coisa interessante. Ele começa a falar com a multidão sobre João. Vocês foram ver no deserto. Ele começa a confrontar aquele povo sobre o que eles tinham ido ver no deserto. Um caniço balançado pelo vento. Ele fala: não, um profeta. Sim, um profeta eu digo a vocês. E o maior de todos profetas vocês foram ver no deserto. Nascidos de mulher, não tem ninguém, queridos. Nós precisamos alcançar essa maturidade de Jesus. Quando as pessoas duvidam do nosso caráter, a gente enaltece o caráter delas. João duvidou de Jesus. Jesus fez o que com ele? Falou: não, ele tem caráter sim, ele é o maior de todos os profetas. Não tem ninguém maior do que esse cara. Cara, respeitem João. Ele podia ter naquele momento desqualificado a unção de quem o ungiu. Por mais desalinhada que seja a voz que te ungiu, nunca despreze a unção que te ungiu. Amém? Tome cuidado. Porque Davi estava sendo perseguido por Saul. Teve a oportunidade de matar Saul, mas ele reconheceu a unção que estava sobre Saul. Porque ele sabia que não tinha sido homens que tinham ungido Saul, tinha sido o próprio Deus. João tinha perdido a visão, o discernimento, mas sobre ele havia uma unção que projetou Jesus para o ministério. Jesus vai lá e é batizado. Depois do batismo, Jesus é publicizado pelo Pai como Filho de Deus, é publicado pelos céus. Esse é meu filho. Se vocês têm dúvida, o céu abriu e as pessoas ouviram o céu dizer: esse aí é meu filho e todo o meu prazer está nele. Quando você vai estudar essa frase, ele quer dizer que ele colocou o prazer em Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, em todo mundo, mas em Jesus ele coloca a plenitude da obra e o prazer dele lá. Ele falou: ele é a consumação de tudo que eu tentei fazer. Houve agrados e desagrados, mas nele não, o prazer está completo. É isso que Deus fala do céu. Quem projeta Jesus? João. E ao invés dele falar: ah não, João ficou maluco, esse movimento já é herege, esses caras perderam o discernimento, agora estão fazendo o que Deus não quer, não. Ele honra João. Querido, às vezes honrar é difícil, porque honrar quem te faz bem é fácil, mas honrar quem fala mal de você, quem mentiu, quem falou que você está rebelde, sabe como? Aquelas pessoas que não concordam com aquilo que Deus tem te dado, e elas simplesmente criam narrativas para justificar a sua fala, e aí elas mentem. Homens de Deus começam a mentir, homens que você admirava, homens que você bebeu tanto dessa pessoa, eles começam a mentir para justificar uma fala leviana sobre você. E as pessoas acreditam na mentira deles. Sabe por quê? Porque isso aqui tem muito poder. O púlpito é um dos lugares mais injustos da igreja, porque aqui de trás você não conhece ninguém. 40 minutinhos, 1 hora de pregação não revela o caráter de ninguém, queridos. Isso aqui é um lugar muito injusto. Você conhece a pessoa no rec, é na mesa, é na casa, é na comunhão. É lá que tu conhece o caráter da pessoa, na casa dela aqui. E as pessoas continuam acreditando, porque todo mundo quer um Moisés. É mais confortável. Pô, Moisés, sobe lá e traz aquele manto para nós. Vai lá no meu lugar, Moisés. Jejua no meu lugar, intercede no meu lugar, fala no meu lugar e traz o manto prontinho para nós, querido. Você vai para o inferno se você continuar esperando por Moisés, porque Jesus não é igual à ordem de Moisés. Você vai continuar esperando alguém descer da montanha e vai continuar adorando bezerros de ouro, uma imagem de um Deus que você acha que é real, mas é segundo o teu desejo, porque você nunca viu. Isso era um bezerro de ouro, não era um outro Deus, era o Deus de Moisés. Só que como eles não tinham visto, eles imaginavam. Quem sobe vê, quem não sobe imagina. Então uma geração covarde nunca viu, ela adora o que nunca viu, e ela imagina que Deus é o que ele nunca foi. Faz canções, abre ministérios,
faz escolas, conferências com Deus, que aí elas imaginam ser, porque elas nunca tiveram essa revelação. Nós temos uma geração, você tem falado sobre o tabernáculo de Davi, mas entenda que tem uma geração que nasce antes de Davi, que é a geração que nasce junto com Samuel, que é a geração de Cavore, a geração que nasce sem a glória. A glória vai embora e Elias nomeia aquela criança de capote. A glória se foi. Tem uma geração que se acostumou sem a presença, faz culto sem a presença, faz reunião de oração sem a presença, fica 2 horas de um tempo sem a presença, se acostumou, se adaptou ao telão, ao entretenimento, à palavra coach, sai emocionado, mas não transformado, e todo domingo tem que voltar para pegar mais uma dose, é tipo droga, entendeu? Tem que ficar sendo alimentado devagarzinho, com pequenas doses, para alimentar a sua vontade, mas nunca viu a glória, meu irmão, porque com um toque da glória de Deus, você é transformado. Um dia que você tocar na glória de Deus, eu tinha 15 anos, nas drogas, no crime, eu encontrei com a glória e nunca mais eu fui a mesma pessoa. Nunca. Eu sou dessa geração que você entrava nos cultos atraído por uma presença. Você passava na porta dos lugares, você era atraído. Você não estava lá por causa dos ministros, você estava lá por causa da glória. Tanto que muitas conferências tinham esse nome: Conferência Fogo e Glória, Santa Geração, Som da Chuva. Era isso que você ia buscar. Você não ia buscar a conferência com a foto estatelada daquele ministro. Quem vai estar no Descende? Deixa eu ver. Quem vai estar na conferência do Clamor? Aí liga para perguntar o cronograma de quando vai estar o Fernandinho, quando vai estar o Felipe Rodrigues. Entende? Nós não estamos mais atrás da glória. Nós não estamos mais atrás, estamos atrás da glória dos homens. Mas quando nós voltarmos a ser uma geração que busca a glória, ele vai falar: agora vocês entenderam. Então deixa eu só pingar um pouquinho. Avivamento. Entende? Moisés tem que ir embora. Ele tem que ir embora. Ele não pode mais nos representar nisso. Ele falou: João, o cara foi um cara incrível, mas passou. Ele elogia, ele fala que era o maior, ele fala que era o mais imponente, ele fala assim: um profeta, eu envio ele com uma face. Ele diz a profecia que estava lá sobre ele, ele diz que era o maior nascido de mulher, mas aí ele vai dizer uma coisa muito importante no versículo 11: em verdade vos digo que entre todos os nascidos de mulher não apareceu alguém maior que João Batista. Mas, você pode falar comigo, mas. Transição. Olha Deus fazendo a transição aqui. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que Jesus está falando? Nesse movimento profético de Moisés a João, João é o maior, mas eu estou trazendo uma nova estação, um novo funcionamento, que o menor no reino dos céus é maior do que o maior de todos os profetas. Você parou para pensar isso? Jesus trazendo uma nova plataforma de funcionamento, que ele diz: a pessoa com menor expressão nessa nova estação, nesse novo tempo, nesse novo lugar, a menor, a menos expressiva, a que está lá escondida fazendo uma coisa que Deus mandou, ela é maior do que o maior dos profetas. Nós continuamos nos comparando com quem está enchendo estádio e pregando para multidões. Queria se me botar lá para pregar naquele estádio, eu vou pregar do mesmo jeito que eu estou pregando aqui agora. Desculpa falar, eu estou um pouco me lixando para pregar para a multidão, porque a gente faz uma comparação que Deus não está comparando. Quantas conferências Abraão fez, quantas igrejas ele abriu, quantos livros ele escreveu, quantas canções ele deixou para a geração dele. Ele teve um filho. Olha o tamanho do ministério de Abraão, olha a grandiosidade do pai Abraão de ter um filho. Grandioso ministério e relevância de ter somente um. Não é sobre o que você faz, mas o que Deus te mandou fazer. Porque se você faz o que ele mandou, pode ser um filho, você completou sua obra. Então o grande é para nós, não para Deus. A lógica dele é diferente. Ele falou assim: o menor no meu reino, ele já é maior do que João. E aí ele começa a trazer uma coisa que eu quero agora, meu irmão, te libertar desse engano. Porque desde os dias de João e até agora, escute isso, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. O contexto aqui não é discernimento, não é isso?
está falando sobre quem tem capacidade de discernir. Ele falou: João, aqui perdeu a cabeça, perdeu o discernimento, porque ele começou a olhar para aquilo que a gente não está olhando. Só que desde a época de Moisés, a época de João é qual? A época dos profetas da antiga aliança. Como que eles se apoderavam dos princípios do reino? Fazendo força, arrependam-se, gritando, batendo, confrontando. Ele falou: agora já não é mais pela força e nem pela violência. Lógico que dá para usar isso aqui fora de contexto, que tem que ter esforço para poder se apoderar das coisas de Deus. Sim, porque nenhum desocupado vai ocupar as coisas de Deus, nenhum ocioso. Deus só chamou, todo mundo estava trabalhando. Mas, meu irmão, aqui no contexto ele está dizendo: não é por força nem por violência, é pelo discernimento, é pela capacidade de discernir as estações de Deus, é pela capacidade de olhar para o céu e falar: a nuvem se moveu, desmonta tudo e vamos seguir a nuvem. A Bíblia fala em Números capítulo 9 que a nuvem parava de dia e levantava à tarde, não dava tempo nem de desmontar as carroças, e aí ela andava, parava, o povo desmonta, a nuvem levantava, andava. Primeira Crônica, Segunda Crônica vai dizer que tinha uma tribo de Isacar. Falam que eles eram peritos em discernimento de tempo. Se você for estudar bem, eles só ficavam de olho na nuvem. A missão da tribo de Isacar era essa. Eles ficavam olhando os céus, escureceu ali, ó. Ixi, ó, acho que a nuvem vai mexer, hein? Tinha uma tribo inteira, igual uns lunáticos, olhando para o céu. Será que essa nuvem mexe agora? Imagina isso. Uma tribo inteira preocupada com o discernimento de tempos e estações. Sabe o que diz em Daniel? Que o último domingo que se levantaria sobre a terra no qual nós estamos, que ele trabalharia para modificar as estações e os tempos de Deus. E nós estamos totalmente distraídos. Os tempos foram mudados, as estações foram mudadas e nós estamos nos movendo, deixando as coisas nos levar. Profetas de caos, quando vem um caos aparece um monte de profeta, mas os bíblicos anunciavam o caos antes dele acontecer, lembra de Jeremias? Acontece um episódio, vem os profetas do Brasil. Não porque eu acho que esse episódio quer dizer isso, que revela os fins dos dias, essa guerra em Israel, é porque lá em Apocalipse, meu irmão, isso não é profecia, é notícia. O jornal dá. Você não precisa mais dos profetas quando já acontece. A gente precisa se mover antes. E aí Jesus vai continuar falando. Se vocês querem dar crédito, João é o Elias que havia de vir. Para mim ele encerra com muito bem. Isso aqui não encerra, mas ele continua. Ele fala: ele é o Elias que havia de vir. Cometeu o mesmo erro. Cometeu o mesmo erro. Foi confrontar os profetas de Baal e a geração dele. Deus não mandou. Se você ler no capítulo 18, vai dizer que Deus voltou a falar com Elias depois de 3 anos e disse: apresenta-te a Acabe e diga a ele que vai chover. Todo o resto está na conta de Elias. Confronto da geração, aquilo que a gente prega, né? Até quando andareis cocheando entre 2 pensamentos? Meu irmão, todos nós queríamos, em um cenário de corrupção, colocar em evidência quem é verdadeiro e quem é falso. Mas às vezes a vontade de Deus não é o que você quer fazer, é o que Deus mandou. Deus queria falar sobre chuva e não sobre confronto. Deus queria falar sobre esperança e não sobre briga. Deus queria falar sobre a chuva vir e tocar toda a cidade ou toda a nação e não sobre quem era digno de receber a chuva, entende? Se ele fala: Acabe, está vindo chuva, ela vem para os profetas de Baal e também para os profetas verdadeiros. Não é sobre a minha justiça, é sobre a justiça de Deus. Mas ele mata todo mundo. Jezabel fala: você também vai morrer. Acontece o mesmo com João. E depois Jesus continua dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele falando sobre isso, ele vai encerrando aqui, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas quem que eu vou comparar essa geração? A geração que estava lá. Quem eu vou comparar vocês? Com quem você se assemelha? Se assemelha aos meninos que se brincam nas praças e gritam para os seus companheiros: nós tocamos flautas e vocês não dançam, cantamos lamentos e vocês não choram. Ele encerra dizendo: essa geração é uma geração que anda sem sincronia com o céu, porque ela é imatura, porque ela é infantil. A imaturidade está associada à falta de discernimento aqui, à falta de capacidade de entender o que Deus está fazendo. A criança só quer brincar.
Leva ela para um velório para você ver se ela vai entender aquele ambiente. Vai. Ela não vai entender. Ela vai querer brincar. A criança não sabe ler ambientes. Ela não sabe ler rosto. Ela só quer brincar. A gente tem que sair dessa estação onde nós somos meninos e nos comportamos como meninos, para ir para uma estação onde Deus está nos chamando ao discernimento mais profundo, de obras mais profundas. Mas somos como crianças que brincamos na praça, toca lamento, a gente não dança. Quando eu fui para Angola, nenhum dos meus amigos estava falando disso, nenhum, zero, só eu. E aí Deus falou comigo: você está ouvindo essa música? Eu falei: tô. Ele falou: então dança. Não é ninguém, Deus, que vergonha dançar sem música. Ele falou: dança. E hoje está todo mundo indo para Angola, caravanas e mais caravanas de homens reconhecidos. E aí eles chegam lá: o que estão fazendo aqui? A gente está ouvindo uma música. E quando eles chegam lá, a gente já está dançando. Vocês querem aprender os passos? Eu falei isso para eles: vocês querem aprender os passos? Porque a gente está ouvindo essa canção já tem alguns anos. Quando Deus te falar, Ele vai te chamar para dançar sem música. Vão te chamar de louco, mas quando eles começarem a ouvir, você já vai estar lá em uma outra estação. A Bíblia diz que antes dele fazer, Ele comunica aos seus servos profetas. Ele não faz nada sem Ele avisar antes. Ele premedita, Ele nos prepara, Ele anuncia, Ele começa a falar. E o que eu creio que está acontecendo com vocês é Deus premeditando uma nova estação. É Ele chamando para mais comprometimento. Você acha que o jejum é muito? Se prepara. O jejum vai ficar no chinelo. Alguns de vocês vão transicionar de lugar, para outras nações. Deus tem uma obra no mundo, não é só aqui, não. Deus tem uma obra em toda a terra, em todo o Brasil. Tem coisa acontecendo. Deus está ampliando a nossa visão profética. Ele está ampliando o nosso discernimento, a nossa capacidade. Eu não estou aqui aleatoriamente. Sabe o que Deus falou comigo? Eu estava cansado de pregar. Todo mundo queria palavras bem eloquentes, aquilo tudo. Eu falei: Deus, eu estou cansado. E Ele falou: eu também estou cansado de vocês. Vocês sabem tudo, cara. Vocês sabem teologia sistemática, vocês sabem panorama do Novo Testamento, do Antigo Testamento, vocês são calvinistas, arminianos, vocês sabem muito. Cara, vocês pregam muito bem. Eles nem precisam mais de mim, inclusive, para fazer isso. Vocês têm vários livros, várias escolas. Agora vocês estão fazendo as suas próprias escolas. E eu comecei a orar e Deus falou comigo. Eu falei: Deus, me leva de volta à simplicidade. Porque lá em Angola você não precisa falar muita coisa, que o Angola não tem déficit cognitivo por causa da nutrição. Você vai falar, ele não vai entender. Você tem que falar de coisas simples. E eu falei: Deus, me leva para o simples. E aí Ele falou: nessa estação você vai me achar na coincidência, no acaso. Porque é no acaso que o homem não consegue explicar. São as alianças que vêm no acaso. Se encontrou, como é que explica? Não sei, sou eu. Você vai me encontrar ali. Acaso, isso aqui é acaso. Isso aqui hoje é coincidência de Deus. E aonde que Ele está? Nessa zona onde o homem não coloca mais sua mão. Nesse lugar onde nós não conseguimos manipular a vontade dEle. Ah, pastor, você está cansado? Não, eu estou me movendo pelo acaso de Deus. É acaso? Estou lá. Cheguei em Belém, cancelaram a agenda, tive que ir para uma outra igreja. Acaso. Chego lá, o pessoal está falando o que eu falei. Acaso? Deus não está mais nos grandes templos. Deus não está mais nos grandes sábios. Nós ficamos muito cabeção. Temos que ficar mais coração, meus irmãos. Menos sabedoria e mais sentimento. Coloque sentimento quando orar. Coloque sentimento quando cantar. Coloque sentimento quando vier para a igreja. Coloque sentimento. Temos que perder essa frieza. Eu sei que ela é uma profecia para essa estação que estamos, do fim, que fala que o amor de muitos esfriaria, mas não de todos. Então coloca sentimento no que está fazendo. Faz com sentimento, sabe? Do mesmo jeito. Eu fui jogador de futebol, querido. Para encerrar, eu fui jogador de futebol. Amava futebol, ainda amo. Sou doente por isso. Eu desligo a chavinha do futebol, senão eu vou corrompendo, esquecendo de Deus. Fui para a China em 2007 jogar profissional. Rejeitei uma proposta do Corinthians porque Deus falou: não é sua carreira. Eu falei: oh Deus, não faz isso. Cara, você não me ama, velho. Eu falei: Deus, você não me ama, você não... É a chance, né? A chance de eu ficar rico, tirar minha família, minha mãe da horta. Minha mãe está na horta até hoje, velho.
nossos planos de vida não tem nada a ver com os planos de Deus. E eu vou te falar uma coisa que eu faço com sentimento: futebol, faço com sentimento, brigo, xingo todo mundo. Saio de lá, parece que nem sou crente mais, porque eu faço com sentimento. Eu coloco sentimentos naquilo. A gente tem que voltar a fazer as coisas de Deus com sentimento, para buscar esse novo discernimento, Deus. Está vindo um novo tempo, quem está vendo? Quem está percebendo? Ele não vai chegar sem ninguém ver. Aqui para vocês. Ele só vai vir quando Deus começar a falar assim: eu estou vendo também, pastor. Comece a conferir, comece a colocar sentimento nisso. Vocês não se reúnem para orar, para ficar ali orando aleatoriamente, para discernir os tempos e as estações. Dá certo. Eu estou há 3 anos em Angola sem apoio financeiro, porque eu discerni o tempo para minha casa e mudei. Para minha casa, a estação está lá na África. Aqui é férias de temporada. Eu volto porque eu moro lá. Se eu fico aqui, eu fico abençoado com o que Ele me deu, mas sem Ele. Cuidado, o que Ele deu é muito bom. É muito bom, só que acaba. Pode durar 10 anos, 20 anos, vai acabar. Porque a única pessoa com potencial de renovar o que Ele deu é Ele mesmo. Cuidado para você não ficar com o que Ele te deu sem Ele. Porque quando acabar e Ele estiver longe, você não vai conseguir se renovar. Nem culto, nem conferência, nem vigília, nem jejum e oração. É Ele que te dá uma nova porção. Quando Ele vê que está esgotando, Ele vem e derrama de novo. Entendeu? Quando Ele vê que está acabando a palavra, Ele vem e toma, receba, para você ser renovado. Ele vê que você não está aguentando mais, está esgotando, você já deu muito de beber, Ele vem e te renova. Então por isso que eu fui para a África, por discernir uma estação. Eu falei com minha esposa: está vendo? Ela falou: estou vendo. Eu falei: a nuvem mexeu, né? Ela mexeu. Ela falou comigo: você está vendo para onde foi? Eu falei: eu estou vendo, mas é para lugar que a gente não iria. Agora, ela falou: partiu. Pegamos as meninas, então fomos para a África. Chegamos lá, Jesus estava lá. Cada culto que a gente faz com as crianças, Ele está lá. Sabe o que as pessoas falam quando chegam lá no projeto com as crianças? 600, 700 crianças. Eles falam: cara, aqui tem alguma coisa que eu não consigo explicar. É Jesus que está lá. Ele está lá porque Ele nos falou que estaria. E para nós isso é suficiente. Nós continuamos lá porque para minha casa Ele mudou para a África. Ele falou assim: ó, estou indo, siga-me. Eu falei: estou indo contigo, Jesus. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor. Cantei tanto isso nos anos 2000. Eu irei contigo. E na hora que Ele vai para um lugar que eu não quero ir, eu falo: ah, esqueci dessa música. Será coisa do coração, não, Jesus? Meu irmão, quero te abençoar. Você pode ficar de pé no seu lugar. Você vai hoje ceiar, te dar uma perspectiva sobre a ceia. A ceia, ela fala sobre uma recordação de Cristo, mais do que uma celebração do seu pecado. O texto vai dizer: façam isso em memória de mim, toda vez que os fizeres. Toda vez que você ceia mensalmente, você está renovando uma aliança de esperar a vida dele. Ele fala: faça isso até que o fim. Se lembrem dessa estação que vocês estão. Eu quero te abençoar, para que o Espírito Santo te visite nessa estação, te dando discernimento de tempos e estações. Discernimento de ambientes, discernimento de pessoas e espíritos, discernimento de saber como fazer, mais do que o que fazer. Talvez muitos de vocês já sabem o que fazer, mas como que você vai fazer isso? O Deus que fala o que também fala como. Ele falou para Moisés que queria um tabernáculo, mas Ele também disse: tome cuidado, Moisés, para fazer de acordo com o modelo que você viu no monte. O Deus que tem uma obra, Ele também tem os detalhes dessa obra. Eu quero abençoar a sua vida para que essa minha vinda aqui ela seja um despertamento espiritual para você, de um Deus que não fará antes de comunicar. Cuidado para você não estar se movimentando profeticamente com uma direção errada. O espírito de
Elias é muito legal, mas nós não estamos mais nessa estação, queridos. A gente está na estação de Jesus. De alguém que confronta fazendo. Jesus não confronta falando, ele confronta fazendo. Ele falou: cegos veem, surdos ouvem. O que vai convencer o Brasil e fazer a igreja voltar a ser relevante não é o que nós falamos, mas é os nossos atos de justiça. Então eu quero te abençoar, querido. Isso não é evangelismo, é ato de justiça. Nós profetizamos fazendo o que Deus mandou. E o que Deus te mandou fazer, talvez está lá no seu trabalho e Ele te mandou fazer algo. Você está profetizando, você está ferindo a terra. Você está ferindo a terra onde você está. Você está se posicionando nessa cidade, sendo um sacerdote dele, atraindo o seu reino. Quanto mais discernimento, mais intencionalidade na missão. Às vezes não é sobre outros povos, tomara que não seja para você porque é difícil, mas talvez é sobre Jerusalém, é sobre sua cidade, é sobre esse tempo da sua vida. Eu quero te abençoar, minha querida, para que o Espírito Santo te dê convicção do teu chamado e discernimento dele. Você tem que discernir. Peça ao Espírito: me dá discernimento, Senhor. Me dá discernimento dos tempos. A nuvem moveu, não moveu. Tenho que deslocar ou não deslocar. Eu oro para que o teu Espírito não se mantenha mais estagnado por medo. Não virá mais Moisés. Eu quero te declarar a mesma palavra que o próprio Senhor declarou a Josué: ser tu forte e corajoso. Vai sem Moisés, vai sem Moisés. É um novo tempo, uma nova estação. Deus não vai mais trazer alguém com o rolo pronto, com uma palavra. Esquece essa coisa de pôr a mão sobre a sua cabeça, meu irmão. Esquece essa coisa de conversar com os profetas, de estar na mesa com eles para ouvir a palavra de Deus. Eu quero te abençoar para que você encontre Jesus dirigindo seu carro, no meio do trânsito. Eu oro para que o Espírito Santo visite o seu carro e comece a te mostrar direções novas, discernimentos novos. Eu te abençoo para que o Espírito Santo te pegue lavando a louça. Amanhã de manhã, acordando para trabalhar, Ele te pega, Ele te encontra em nome de Jesus, falando: ei, está vindo uma nova estação, ouça! Eu oro para que Ele te encontre nos seus sonhos. Eu oro para que Ele te encontre no meio da tua rotina laboral, como Ele encontrou a mulher samaritana, como Elias encontrou Eliseu, no meio do labor, do lagar, encontrou Eliseu. Saiba você que o nome Eliseu nunca tinha surgido até então. Ele estava fazendo aquilo que foi lhe cabido fazer, era a sua obrigação. Ele estava lavrando a terra e Deus encontrou ele. Eu oro para que Deus te encontre. Eu oro para que Deus te encontre no teu labor, na tua labuta, na tua rotina. Não mais, você não precisa ir para coisas extraordinárias fora da tua rotina. Deus, entra na rotina dos meus irmãos aqui nessa cidade, Jesus. Entra no ordinário, Deus. Entra no ordinário deles, Senhor. E traz discernimento espiritual para essa estação, Deus. Nós não sabemos, Senhor, e começa nisso, Jesus. Nós não sabemos, Senhor. Nós não sabemos, Senhor. A igreja do mundo inteiro está perdida, Senhor. Sabemos o que fazer, Senhor. Novas centelhas de revelações, eu oro, Senhor. Revelações inéditas. Não é o que já ouvimos ou já vimos. Eu quero abençoar esse lugar para que eles produzam novas canções de adoração. Ah, Senhor. Ah, Senhor, faz de novo, Deus. Toca no íntimo das pessoas, Jesus. Nos dê discernimento de tempos e estações, Senhor. Quebra a cadeia desse principado que tem mudado as estações de Deus.
Deus, tu tem uma estação nova para o Brasil, Senhor. Renove a esperança da tua igreja, Senhor. Nos dê discernimento de lugares, de ambientes, de geografia, Senhor. Nos dê discernimento de espíritos que se movem sobre geografias. Nos faz ter orações mais assertivas, momentos de adoração mais assertivos, ó Senhor. Nos mantém, Senhor, principados que atuam em nós, Senhor, para que haja libertação, quebra da influência, Deus. Então eu declaro sobre essa comunidade, ó Deus, o derramado discernimento que vem do Espírito. Aumente sua espiritualidade, Deus. Vença a carne. Não por causa do pecado, mas por causa do discernimento espiritual. Deus quer te fazer vencer sua carne por causa do discernimento espiritual. Você vai ouvir mais, ver mais, sentir mais. Deus está despertando os dons do Espírito sobre a sua vida. Existem dons espirituais, eu sinto. Deus está compartilhando aqui o Espírito, entregando dons do Espírito sobre você. Palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, dons de cura, operações de milagres. Porque nessa estação será necessário se mover com a palavra e com o poder do Espírito, com a palavra e o testemunho do Espírito. Então que os dons espirituais sejam derramados sobre essa casa, ó Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, interpretação de novas línguas. Que o Espírito Santo repouse sobre você agora. Seja tocado pelo toque fresco do Espírito. Ah, Deus. Ah, Deus, eu já venho falando isso aqui. O útero profético para essa região. O útero de Ana. O útero de Ana. O útero de Ana, a desprezada, a esquecida, a que foi escarnecida e zombada, mas que preservou a sua disciplina. Deus está abrindo o útero de Ana para gerar uma geração profética para essa região. Porque Deus não vai levantar a tenda se Ele não gerar sinais. Então Deus levanta a unção que havia sobre Samuel nessa casa. A mesma unção. A unção de movimentar o seu reino, de julgar causas e de ungir a geração de Davi. Está dando para vocês uma unção para ungir a geração de Davi, a geração que vai edificar o tabernáculo. Se você tem um filho, você vai orar por ele dizendo: eu te abençoo, geração de Davi. Vocês vão levantar um tempo de adoração ininterrupto nessa cidade. Nós oramos pelas crianças dessa casa. São a geração que vai ser ungida para ocupar lugares de reino nessa terra e levantar a tenda caída. E essa geração é uma geração profética, com voz profética, com sentimento profético, com julgamento profético, com discernimento e uma comunidade de pessoas proféticas, assim como acontecia em Ramá. Que aconteça aqui, assim como acontecia em Ramá, que aconteça aqui, ó Deus. Uma voz sendo
preparada não era só Samuel, eram os filhos dos profetas. Eu oro para que Deus traga a tua voz de volta, meu querido. Você que foi ferido pela instituição, machucado por algum líder, eu quero chamar a sua voz de volta. Eu quero chamar a sua voz de volta. Volte a profetizar. Volte a profetizar. Eu abençoo essa geração. Uma geração de transição. Não se ofendam se vocês não levantarem, mas unjam aqueles que vão levantar. Assim como Ramá, pessoas desciam para lá por causa do que estava acontecendo lá. Era uma casa. Era uma casa. Era um lugar, um centro. Era um lugar que todos procuravam porque algo estava acontecendo ali. Fazer algo ainda. Ciaranás. O Ingrid, põe a mão na Dani. Estou segurando aqui, Dani, o culto inteiro. Eu desci na intercessão e o Senhor me deu uma palavra a teu respeito, filha. Eu falei, Deus, eu não vou fazer isso. Mas o Espírito Santo não me dá a paz. Quando eu desci na intercessão, eu sentia como se dentro do teu coração houvesse um questionamento. E o questionamento que você tem é sobre onde o Senhor vai te usar, qual a forma. Parece que está atrelado não só a ministério, mas a negócios, e havia duas opções. Esse ou o outro, é a mensagem que eu ouvia. Senhor, esse ou o outro. O Senhor manda te dizer, é o outro. Você sabe o que Ele está te entregando. Você sabe quais são os discernimentos que Ele está te entregando. E quando o pastor pregava sobre discernimento, eu via, assim como já aconteceu da outra vez, em que uma palavra de água foi entregada sobre você e a tua filha depois falou água. É porque o Senhor está te entregando discernimento, uma unção de discernimento. Você vai discernir você vai discernir a voz do Espírito de Deus. O Senhor está te levantando, não somente como um ministério. Eu vejo uma nova canção sobre você. O Senhor te entregou 2 braços e 2 pernas. Isso são ministérios. É porque você vai fluir do lado de lá e do lado de cá. Eu vejo você seguindo ainda na dimensão do empreendedorismo, mas também sendo levantado na outra dimensão, que gasto o Senhor está te entregando os 2 braços e ungindo as tuas mãos. São braços de empreendedorismo e ministério, porque o Senhor está te levantando. Dani, você vai tocar missões. O Senhor vai te entregar recursos para alcançar missões. O Senhor vai te dar discernimento sobre os países, sobre os estados. Gostaria de chamar à frente o Fê e a Marcelo, que vão entregar agora os elementos da Santa Ceia.
Queridos, quem pode tomar a Santa Ceia? Querido, assim como a Páscoa era para os circuncisos, a ceia para os batizados. Nós não queremos chocar a sua visão se você nos visita hoje, mas nós precisamos caminhar na revelação que o Senhor nos deu. Há igrejas que ministram para aqueles que não são batizados. Nós respeitamos a visão e a luz que eles caminham, mas como bem o pastor profetizou e entregou hoje, nós precisamos caminhar na luz que o Senhor nos entregou. É o discernimento para nós. Então nesse momento nós vamos participar da Santa Ceia. Então se você vai tomar Santa Ceia, você pode pegar. Enquanto o Mateus ministra o louvor, podemos orar rapidamente. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos ser gratos ao Senhor pela mesa, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por uma palavra poderosa como essa. Deus, meu coração queimava enquanto Ele falava. Meu coração ardia enquanto Ele falava, Senhor. Eu te agradeço por essa mensagem, Senhor. Ó Pai, eu te agradeço pela mesa da qual o Senhor está nos propondo nessa manhã. Pai, uma mesa, Senhor Jesus, de restauração, de reconciliação, mesa do pão e do vinho, Senhor. Que a tua mesa esteja conosco, que a palavra e o Espírito sejam discernidos em nós. A palavra, Senhor Jesus, simbolizada pelo pão e o vinho do Espírito, venha sobre nós. Consagramos os alimentos a Ti, assim oramos em nome de Jesus. Você pode entregar, filho Marcelo. Adorar, 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 até que Ele venha. Adorar, 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 e não me conformar. Adorar, 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 até que Ele venha e encha a casa com a sua doce presença. Encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. Adorar, 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 e não me conformar. Adorar, 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 até que Ele venha. Adorar, 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 e não me conformar. Adorar, 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 até que Ele venha e encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa. E encha a casa com a sua doce presença. Glória a Deus. Alguém que vai cear ainda não recebeu os elementos? Levante as suas mãos. Todos receberam? Deu para todo mundo, Mar? Deu? Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 22, não precisa abrir. Verso de número 14 vai dizer: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento.
Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. O verso 14 vai dizer, eu quero que você repita comigo, chegada a hora, Jesus se pôs à mesa. Discernimento é compreender tempos e estações, compreender que chega um momento em que Jesus se assenta à mesa, e quando ele chega para sentar na mesa, ele fala palavras que muitas vezes passam desapercebidas de quem lê rápido. Parece que a gente cumpre protocolos na Santa Ceia. Agora eu vou comer o pãozinho, agora eu vou beber o suquinho, mas há uma palavra envolvendo ela. Sabe qual que é a palavra? Tenho desejado ansiosamente. Deus tem anseio, cara. Deus deseja esse momento ansiosamente. Não é só eu que tenho expectativas em Deus, é os céus que têm expectativas de estar aqui agora. Quem pode sentir a presença do Espírito de Deus? Não é uma palavra, um jargão, é a verdade que vivemos. O Senhor se faz presente aqui, não é uma simbologia, é verdade. Nós vamos agora comer do pão do Senhor. O Espírito de Deus, por meio da palavra, nos faz ter acesso ao que diz o verso 17, verso 19: e pegando um pão, tendo dado graças, o partiu. Isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de... Pegue o seu pão, eleve o seu pão acima da tua cabeça, olha para o teu pão rapidinho, olha para ele. Você está vendo esse pão aqui? Deixa eu te dizer uma coisa, ele é fake. Você sabe por que ele é fake? Porque ele está redondinho. Ele foi produzido por uma mão humana. O corpo de Cristo não veio formatado, ele foi rasgado, ele foi moído, ele foi partido para que eu e você pudesse ter vida. E esse pão partido nos dando vida. Mas antes de ser partido, quem é que ao partir o pão diz: graças te dou, Pai? É porque quando ele dá graças ao se partir, ele está dizendo: Adri vai ter um pouquinho de mim, a Monique vai ter um pouquinho de mim, o pastor Marcelo vai ter um pouquinho de mim, a Dani vai ter um pouquinho de mim, o Dani vai ter um pouquinho de mim, a senhora vai ter um pouquinho de mim. Então façam isso em memória de mim. Custou o partir do teu corpo, o dilacerado Filho de Deus. Jesus, obrigado porque o Senhor abre caminho para que sejamos partidos também, para que sejamos, ó Deus, dilacerados pouco a pouco a cada ceia, para que cada um de nós percamos um pouco de nós para sermos mais parecidos contigo a cada pedacinho de pão, Senhor, a cada medida da estatura do varão perfeito sendo colocado em nós. Que a tua palavra, Senhor, seja edificada em nós. Obrigado porque ao partir do teu pão, Senhor, o Senhor não mediu a tua dor, não mediu o teu esvaziamento para que haja o enchimento da tua igreja. Obrigado, Jesus, porque custou a tua morte a minha vida, custou a tua dor, ó Deus, a minha cura, custou as tuas pisadas, ó Deus, a minha restauração. Obrigado, Jesus, por uma igreja que compreende o valor de estar na mesa contigo. Nós somos gratos por esse pão. Obrigado porque ele é um maná que desceu do céu e é a vida, Senhor Jesus, que nós recebemos. Graças te damos. Nós queremos fazer menção do teu nome, queremos fazer recordação do teu nome, queremos, Senhor Jesus, lembrar do teu sacrifício. Bendito seja o Senhor. Coma do pão e seja grato ao Senhor em nome de Jesus.
do sangue de Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é, diga comigo, eu tenho em minhas mãos o sangue que foi vertido na cruz do Calvário em meu favor. Este sangue firma a nova aliança do sangue de Cristo. Querido, não é só um simbolismo. Custou o sangue do Filho de Deus, custou o sangue do Cordeiro. Jesus, nós estamos diante da nova aliança, Senhor. Estamos diante da manifestação da nova aliança. Obrigado porque esse sangue nos cura, nos liberta, ó Deus, fascina para sermos apaixonados por Ti, mas nos faz ser um contigo, assim como o Senhor é um com o Pai. Que esse sangue sobre nós nos purifica de todo o pecado, nos santifica, Senhor Jesus, desse mundo. Ó Pai, nos consagra para sermos uma geração santa e povo de propriedade exclusiva do Senhor. Graças te damos pela redenção e remissão dos nossos pecados. Graças te damos porque o Senhor nos tirou do império das trevas e nos inseriu no reino do Filho do teu amor. Graças te damos porque estávamos mortos, ó Pai, em nossos próprios delitos, ó Deus, nas nossas transgressões, mas o Senhor nos fez assentar, ó Deus, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado pela obra da cruz. Ó Pai, graças te damos, Pai, pela ressurreição do Filho, que nos dá vida, a vida de Cristo e o sangue da nova aliança. Assim, ó Pai, ceamos diante do Senhor. Troca o cálice que está do teu lado e diga: eu tenho uma aliança contigo em Cristo. Eu tenho uma aliança contigo no sangue de Cristo. Nós temos uma aliança no sangue do Senhor. Beba e seja grato àquele que vive eternamente em nome de Jesus. Estenda suas mãos em nome de Jesus. Igreja, antes de dar a bênção, só testificar uma coisa. Essa semana eu escutei muito duas coisas, pastor. Duas coisas. O Senhor me falava muito sobre a tribo de Sacar. A tribo de Sacar. E eu vou pregar no acampamento aqui embaixo, da Ibacamp. E eu falei, cara, eu acho que eu vou pregar sobre a tribo de Sacar. Deus está me falando isso. E depois ele me falava, eu toquei flauta e vocês não dançaram. E Deus me falava sobre ler os tempos. E aí você me vem com uma mensagem dessa. Querido, de fato Deus não faz nada sem comunicar aos teus profetas aquilo que Ele há de fazer. É uma palavra de Deus para a nossa igreja. Amém? Segunda coisa, meu pai e minha mãe já vão descer direto para a chácara. Então quem vai, desce com eles, porque não está no grupo da igreja. Dinheiro não te impede, você vai na chácara com a gente. Vocês vão comer churrasco lá, tá bom? Se puder ofertar a bênção, se não puder, estamos todo mundo junto, Deus multiplica. Espero vocês lá, combinado? Glória a Deus. Estenda suas mãos. Oi? É 3 ruas para baixo, gente. 3 ruas. Quem precisar de carona, pega a mão. Estenda suas mãos. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado por essa mensagem, obrigado por essa manhã, como nós aguardávamos ansiosamente essa manhã. Pai, obrigado porque o Senhor nos deu palavras, o Senhor cumpriu palavras. Obrigado, Pai, porque em março, Senhor Jesus, nós vamos pisar lá na África, Senhor Jesus, com o Dani, Senhor. Obrigado porque eles vão, Senhor Jesus Cristo, para Angola.
Obrigado porque eles vão, Senhor Jesus, levar alimento espiritual, Senhor. Ó Deus, não que a África esteja precisando, Senhor. Ó Deus, porque o Senhor tem enviado seus missionários, mas o Senhor tem nos falado, essa garagem vai tocar lá, mas o Senhor sempre nos toca primeiro, Senhor. Enquanto nós imaginávamos ser tocados pela África daqui 2 ou 3 anos, o Senhor já antecipa tempos, o Senhor já antecipa estações, e com o Senhor, ó Pai, enquanto achamos que estamos caminhando, o Senhor diz: comigo vocês saltam muralhas, comigo vocês transportam os montes. Graças te damos, ó Deus, por esse tempo. Pai, que essa palavra, que esse tempo, que esse culto, ó Pai, ainda venha produzir a 30, 60 e a 100 por 1 no coração desse povo, que eles venham crescer, amadurecer na fé, ó Pai, recebendo cada vez mais do Senhor. Assim nós oramos, que a tua semana seja abençoada, que o teu Espírito venha receber do Espírito de Deus as porções dos céus. Assim eu oro, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus o Filho e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com tua vida. Que o Senhor teu Deus te proteja e te guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre ti e que Ele te dê a paz, que Ele abençoe a sua saída e a sua entrada, te colocando como cabeça e não como cauda, em cada lugar que os teus pés pisarem, em cada lugar que a tua mão tocar e aonde os seus olhos visualizarem. Assim eu oro e te abençoo com todas as sortes de bênção das regiões celestiais de Cristo Jesus. E aqueles que são salvos dizem, e o povo de Deus diz, e o povo de Deus diz: Deus te abençoe, e não saia daqui sem abraçar pelo menos 1000 irmãos, em nome de Jesus. Deus seja contigo. Queridos, eu vou compartilhar no grupo da igreja depois, no Instagram do movimento. Quem quiser abençoar eles, fale a mim. Tá bom? Procure lá. Amém? Em nome de Jesus.